Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Gerson não vai ao Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros após saída do Flamengo. Galera, então o bicho pegou aí, né? E tem mais ainda, o Flamengo não quer mais ele, né? Segundo informações aí, então o Flamengo nem preparou despedida nenhuma, só agradeceu aí, né? Pelos serviços prestados, né? Então vou falar dos bastidores aí do adeus de Gerson ao Flamengo aí, né? O Flamengo que promete, até que for essa diretoria aí, não vai repatriar mais esse jogador aí. Já está confirmado aí. Então vou falar também sobre o valor milionário que o Flamengo pode perder, aí, um valor astronômico para o governo dos Estados Unidos aí, né? E do Brasil também. Sobre o Mundial de Clubes aí, né? Falarei sobre este assunto a partir de agora aqui no canal Ebifla. Portanto, então, galera, o meio-campista aí que preferiu não participar aí da reapresentação do elenco e segue direto para a Rússia. O Gerson que acertou a transferência para o Zenit da Rússia e deixou o Flamengo. No entanto, o meio-campista não compareceu ao Ninho do Urubu neste sábado, dia 5, dia da reapresentação do elenco do Flamengo para se despedir dos companheiros e funcionários do clube. De acordo com informações aí, a ausência surpreendeu, já que existia a expectativa de que o jogador tivesse um último contato com o grupo no CT antes de seguir para o novo time. A forma discreta aí, como deixa o clube, contrasta aí com a saída anterior em 2021, quando se transferiu para o Olympique de Marselha da França aí. Então, o Flamengo disputou uma Copa do Mundo de clubes com um jogador vendido, né? E então, como é que o Flamengo vai ser campeão desse jeito, né? O jogador já não tinha mais interesse em jogar pelo Flamengo, né? E ainda dá uma faixa de capitão. Então, desse jeito aí não tem como, né, galera? Infelizmente, porque os clubes europeus ganham? Porque eles querem jogadores, eles querem ganhar título. Aqui no Brasil, clubes como o Flamengo, eles querem ganhar dinheiro, transformam o clube em banco. E desse jeito aí, nunca vai conquistar o Mundial de Clubes, né? Então, vou falar também por quanto aí que o Flamengo vendeu o Gerson, né? Então o Zenit aí não precisou negociar diretamente com o Flamengo para contratar o Gerson. Em vez disso, o clube russo decidiu pagar a multa rescisória do jogador de 25 milhões de euros. O Flamengo facilitou a vida baixando o contrato do jogador aí, né? Como fez com o Eric Pulgar, baixou para 4 milhões de euros, né? Depositou a multa, não tem negociação. É a vontade do jogador, né? Então foi cerca de 160 milhões de reais na cotação atual, para concretizar aí a transferência. Antes disso, porém, os russos, né? Os russos, então, né, falando sobre a transferência, né? Então já tinham acertado o salário dele e o tempo de contratos, que são 5 anos, com o staff do jogador. Com tudo isso resolvido, aí o Gerson, conhecido como Coringa, se prepara para mais uma mudança na carreira. Nunca cumpriu um contrato, né? Assim, o jogador viaja para a Rússia nos próximos dias para se apresentar ao novo clube. Desta forma, o meio-campista encerra a segunda passagem pelo Flamengo e inicia um novo desafio no Zenit da Rússia, que também não deve cumprir esse contrato aí, né? Certamente, daqui uns dias ele está pedindo para voltar para o Brasil aí, ou para ir para outro clube, né? Então, infelizmente, né, o Flamengo perdeu esse jogador aí e não tem, né, uma peça de reposição. E segundo informações aí, o Felipe Luiz, ele acha que não precisa a reposição para a vaga do Gerson, já que chegou o Jorginho, né? Então foi uma despedida fria, né? Falando sobre os bastidores, né? De Flamengo e Gerson, aí, então o relacionamento entre Flamengo e Gerson terminou de forma fria. E sem uma despedida aí de quem até algumas semanas era tratado como um grande ídolo do clube. A saída do volante para o Zenit aí foi marcada por meses de tensão, né? Alfinetadas públicas e no fim um adeus resumido aí, né? A uma nota oficial com 2 frases de agradecimento. Então falou assim, o último ato da novela, então que foi o depósito da multa rescisória de 25 milhões de euros na conta do Flamengo, o clube anunciou a rescisão destacando o pedido de demissão unilateral feito pelo próprio jogador, o que abre margem para a cobrança de devolução
de parte dos direitos de imagem pagos antecipadamente. E o Flamengo deve entrar na justiça para recorrer sobre esses valores que chegam a 50 milhões de reais. Então já Gerson optou pelo silêncio, uma ação até aqui surpreendente e ainda não se manifestou publicamente. O Meia viaja aí nos próximos dias para assinar então e ser anunciado oficialmente pelo Zenit. Então a relação entre o staff do Meia e a nova diretoria do Flamengo foi piorando ao longo de 7 meses. Marcada aí por idas e vindas, os representantes de Gerson aí pressionaram o clube por uma renovação aí com valorização salarial. Então alegando aí que ele ganhava um dos salários mais baixos entre os titulares. Até mesmo o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, defendeu publicamente a renovação. Em abril, o contrato foi estendido até 2030, mas o clima já estava muito desgastado. Houve também troca de farpas entre Marcão e Bape. Então o episódio aí mais simbólico da tensão foi a troca de farpas públicas entre o pai e empresário do jogador. Seu Marcão e o presidente do Flamengo, o Bape. Em fevereiro, o Marcão cobrou a valorização para o filho em entrevista no YouTube, revelando que Gerson havia aí aceitado ganhar menos para voltar ao clube. Então, em resposta, aí, o Bape ironizou o empresário em reunião e com conselheiros, dizendo que o atleta Marcão era o principal empecilho para o acordo. Então propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. Mas a renovação não diminuiu a desconfiança entre as partes aí. E o Flamengo aceitou diminuir a multa de 200 milhões de euros para 25 milhões, né? E com o acordo de que venderia o jogador por esse valor, sem negociar justamente o que aconteceu, né? O Zenit veio e depositou a multa. Então o Flamengo recebeu a proposta por Gerson já no início do ano. No começo de 2025, o Zenit chegou a oferecer 18 milhões de euros, recusados pela diretoria. Depois enviou proposta de 20 milhões de euros, mais 9 em bônus, que foi aprovada pelo clube, segundo o portal GE, mas Gerson se recusou a pedir liberação diretamente a Felipe Luiz e melou o negócio aí, né? Então todo esse cenário de incerteza sobre o futuro fez Gerson diminuir a interação com o elenco e com o próprio treinador no dia a dia aí, né? Então, e permaneceu com a faixa de capitão até no Mundial, né? E isso foi um dos empecilhos aí do Flamengo não ter ido longe, né, nesse campeonato aí. Então, o adeus do Flamengo e acabou sem entrevista, sem vídeo e sem coletiva. Muito diferente, né, de que quando aí encerrou a primeira passagem, momento que deixou o clube receber homenagens com as portas abertas para o retorno. As informações de momento, no entanto, afirmam que Gerson está descartado enquanto a gestão Luiz Eduardo Batista estiver no clube. Ele não voltará mais ao Flamengo, né? Então, durante a Copa do Mundo de Clubes, ele falou apenas uma vez no intervalo de um jogo, respondendo perguntas exclusivamente sobre a partida. Seu último ato com o Flamengo foi marcar o gol diante do Bayern de Munique, na derrota por 4-2, aí que sacramentou a eliminação nas oitavas de final aí, né, galera? Então, infelizmente, aí o Gerson preferiu o dinheiro e não o Flamengo, né? E para falar em dinheiro, o Flamengo pode perder um valor astronômico para o governo dos Estados Unidos. Então o Flamengo, que arrecadou aproximadamente 150 milhões aí no Mundial de Clubes, né, 2025. No entanto, o Flamengo está preocupado aí com os impostos e principalmente relacionado aos dos Estados Unidos. Isso porque os mais queridos podem perder 45 milhões aí com as taxações, né? Não só o Flamengo, mas todos os clubes brasileiros, né? De acordo com a lei dos Estados Unidos, o Flamengo e outros clubes que jogaram o Mundial de Clubes aí precisam pagar 30% de impostos sobre a premiação. Sendo assim, como o Flamengo conseguiu 150 milhões, teria que passar para o governo norte-americano 45 milhões aí, né? Então, imagina o Fluminense, que já arrecadou 330, né? Vai pagar mais ou menos mais de 130 milhões de reais de impostos, né? Então, é um absurdo. Então, o Flamengo, no entanto, também está de olho aí nos impostos, aos impostos a serem pagos no Brasil. E a legislação brasileira prevê um pagamento de 15%. Aí, se somar, então dá 30 com mais 15, 45%. Quase a metade do valor vai ser taxado em impostos. Não só do Flamengo, mas também do Fluminense, né? Do Palmeiras e do Botafogo aí. Então, o Fluminense, que passou de 330 milhões, aí deve pagar mais de 150 milhões de impostos aí
ao governo dos Estados Unidos e ao governo brasileiro, né, galera? Mas é isso aí, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.